Graça e paz, eu sou o apóstolo Rafael e bem-vindo à live Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E hoje, nessa temporada Jesus, nós vamos falar sobre ensinando os mestres. A partir de agora, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e o poder de Deus na sua vida. Amém? Vai chegando aí em nome de Jesus. Nossas lives estão acontecendo todas as terças-feiras, às 14 horas, horário da Suíça, e às 9 da manhã, horário do Brasil, enquanto não muda horário na Europa, né? A gente vai avisando, vai te comunicando. Bom dia, Lídia, bem-vinda, Nelma. Bom dia, Lauren. Bem-vinda, Carmen. Bitenca, grande abraço. Vamos chegando. Ensinando os mestres. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso aí, Lauren. Glória a Deus. O meu café já está prontinho. E o seu? Cadê? Papai do céu, querido, amado Jesus de Nazaré, Tu és santo e bendito. Abrimos os nossos lábios para declarar a nossa fé em Ti, que o nosso coração depende, anseia, espera por Ti. A Tua palavra diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nos apegamos a Ti, Senhor, declarando que nada vai nos separar do Teu amor. Lançamos a rede sobre a Tua palavra hoje, para que cada coração ministrado, Senhor, seja arrebatado por Ti, seja envolvido com a Tua glória e com a Tua unção. Vem entrando agora em nossos lares, vem tocando em cada um de nós, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Desembainhamos a espada do Espírito, revestidos com todo o armamento espiritual de Cristo Jesus. Nós nos levantamos na autoridade do nome daquele que era, que é e que há de vir, para pregar a Tua palavra e profetizar cura, libertação, salvação, quebra das cadeias, libertação dos cativos, Senhor, e declarar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Clica aqui no aviãozinho de papel e convida aí algumas pessoas que você deseja para a gente tomar esse café juntos e continuarmos essa temporada chamada Jesus. Nós estamos falando da vida dele, o nosso Messias, dele, o Salvador, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, para aplacar a ira de Deus, satisfazer o Senhor, e morrendo em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, através da fé, do arrependimento, do batismo, da união com o Messias. Grande abraço, Fabi. Grande abraço, Ricardo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Recatalabás. Uou. O Senhor diz, eu sou a base, o fundamento. Tirai a sudecano. A rocha eterna, a pedra angular. Aleluia. Bem-vindo, Michael, Luci. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, nas últimas lives, nós ministramos bastante aqui, falando sobre no que está baseada a sua fé, o princípio criativo de tudo que é Jesus, reis e sacerdotes, falamos da quebra de silêncio, da revelação ministerial, de encontros poderosos, falamos a respeito de adorarmos pelo impossível. Todas essas lives estão aqui e no YouTube para você. Ministramos sobre a faculdade do deserto, não temas, não fuja, a procura de lugar. E a semana passada nós falamos sobre glória e shalom, quando os pastores eles recebem ali a visita dos anjos, encontram Jesus. Vimos também dentro dessa live obediência que marca, a obediência dos pais de Jesus, que levaram ele para ser apresentado e circuncidado. E ali ele encontra geradores ministeriais, Simeão e Ana, intercessores da vida dele. Falamos da provisão divina, o recurso que veio dos magos do Oriente para financiar a vida de Jesus e tudo que ele precisava na sua infância. Terminamos falando do livramento que Deus deu, enviando um anjo para falar com José
e eles saíssem para o Egito por um período de 1 ano mais ou menos. E hoje nós vamos começar a nossa live aqui baseados em baseados em Lucas, no capítulo de número 2, verso 41. Lucas 2, 41. Alguém escreve aí para mim, por favor. O mês era abril do ano 8 depois de Cristo. E o texto diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. E aqui, verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E a Bíblia fala que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. O texto continua dizendo: todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Nós vemos aqui que, passado o primeiro momento de infância de Jesus, até os 12 anos, onde a Bíblia fala que ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça, e que Deus estava sobre ele, eles, como de costume, foram para Jerusalém, e na volta eles se perdem de Jesus. Como nós lemos no texto, eles voltam e encontram Jesus no templo. É importante você entender que nós, no Ocidente, perguntamos porque queremos aprender. No Oriente, todo bom judeu ensina através de perguntas. A prova de que Jesus estava aqui ensinando os mestres é que ele estava perguntando. Ele estava aqui fazendo perguntas. E o verso 47 diz que todos estavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então Jesus estava aqui trazendo questões. É interessante, a gente não tem aqui a descrição de que perguntas eram essas, de que assunto era esse, mas a gente tem aqui um relato de que as pessoas estavam admiradas com a sabedoria dele. Jesus estava aqui ensinando os mestres. E nós entendemos o assunto que estava sendo dito, por mais que a gente não saiba exatamente que perguntas estavam sendo feitas. Quando José e Maria se aproximam de Jesus, o encontram e fazem para ele a seguinte pergunta: por que você fez isso com a gente? Né? Por que você sumiu? E ele diz: convém que eu estivesse na casa do meu pai. Tem outras versões que dizem que ele estava se ocupando dos negócios do seu pai. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavra negócios. Tem uma versão que diz assim, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Essa é a Almeida Corrigida e Fiel. Então eu queria que você escrevesse aqui a palavra negócios. Sobre isso que eu quero falar com você neste exato momento. O assunto de Jesus aqui era os negócios do Pai. E isso chama muito a minha atenção. Se existem os negócios do Pai, então Deus
é um grande homem de negócios. Deus tem negócios na face da terra. E essa palavra incomoda muitos cristãos. Por quê? Porque em outras lives nós vamos ver Jesus entrando no templo e acabando com a banca daqueles que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E aí fica aquela questão: qual a diferença de negócios para comércio? Jesus ele decide se apresentar em Apocalipse como um vendedor de ouro. E ele ainda diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. É interessante porque talvez se a gente fizesse aqui uma enquete sobre as profissões menos respeitadas, eu acho que vendedores entrariam nelas, né? Por causa de alguns que fazem uma imagem, transmitem uma imagem muito errada. Eu me lembro, eu como brasiliense, quando saí de Brasília a primeira vez, fui para o Rio Grande do Sul, um lugar que eu amo, né? Amo cada espaço daquela terra. E cheguei ali no centro de Porto Alegre, tem uma rua chamada Rua da Praia, que não tem praia, tá bom? É outra história. E ali, gente, é um mar de gente, tem comércio, tem loja, é o centro da cidade. E eu via umas pessoas dizendo lá: compra o ouro, né? Era até engraçado porque ele dizia assim: compra o ouro, corta o cabelo, compra o ouro, corta o cabelo, né? E outras coisas mais estavam sendo vendidas ali. E eu ficava pensando: meu Deus, o que isso significa, né? Eu tenho que comprar o ouro para cortar o cabelo, eu tenho que cortar o cabelo e aí eu sou obrigado a comprar o ouro. Eu não entendi aquela história, né? Até que eu percebi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele simplesmente estava anunciando venda de ouro, corte de cabelo e coisas assim, né? Peculiaridades da cidade de Porto Alegre, cidade querida. E talvez o sentimento de muita gente fosse esse: meu Deus, será que se eu fosse comprar ouro, vender ouro num lugar desse, seria confiável? Gente, até quem já foi em casa de penhores, ou até oficializada, não se sente à vontade, muitas vezes, de penhorar alguma coisa, pela avaliação, tipo de avaliação. Imagina Jesus se apresentar como um vendedor de ouro. Então, existe um mistério, uma diferença entre os negócios do Pai e fazer da casa de Deus uma casa de comércio. Quando Jesus estava ali ensinando os mestres, e depois ele é abordado por José e por Maria, ele diz que ele estava tratando os negócios do Pai. Vamos falar sobre o que é o negócio de Deus? O negócio de Deus é o seguinte: a terra é um lugar de multiplicação. Abraço, Eugênia. Hoje nós estamos aqui falando de você. Em você. A terra é um lugar de multiplicação. Tudo que é lançado na terra multiplica. Seja na terra física ou no planeta Terra. O planeta e a terra são um lugar de multiplicação. Tudo que é lançado na terra multiplica-se. Então, Deus ele tinha um único filho. A Bíblia nos fala lá em João 3,16. Se a gente fosse resumir a Bíblia toda em um versículo, ele seria João 3,16. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tinha um único filho, mas ele queria o quê? Uma família de filhos semelhantes a Jesus. E a única forma dele fazer isso era lançar o filho na terra. Era semear o filho para que ele pudesse ser multiplicado e aí Deus colhesse trilhares de filhos semelhantes a Jesus. E em meio a essa ação de Deus que se encontra os negócios do Pai, os interesses do Pai. Então, Deus tem negócios, Deus tem interesses. O negócio do Pai é multiplicar o Filho.
porque através disso ele resgata a humanidade separada dele por causa do pecado, ele agrega o valor do Filho em tudo aquilo que não tinha nenhum valor em nossas vidas, ao mesmo tempo em que ele nos transforma na sua casa, onde a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, ele também, ao comprar tudo aquilo que não tinha nenhum valor na nossa vida, deixa essas coisas nas nossas mãos para que nós possamos interagir entre terra e céu. E interagir com responsabilidade. Aqueles que estão pregando que, simplesmente pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, ele anulou o pecado daqueles que não se arrependem, e acham que as pessoas não precisam se arrepender, estão equivocados. Jesus gerou o antídoto, manifestou o antídoto na face da terra, para que, quando eu e você cometermos por acidente de percurso algum tipo de pecado, nós tenhamos, através do arrependimento, que é o reconhecimento desse pecado, caminhada até a cruz, confissão, renúncia, abandono e pedido de perdão, de capacitação para não vivermos na força do nosso braço, tentando evitar aquilo, mas sim caminhemos na presença e na disposição, no poder do Espírito Santo, tendo assim uma vida guiada pelo Espírito. Através disso tudo é que Deus manifesta o seu interesse e o seu negócio. Quando as pessoas dizem o seguinte, não, você não precisa se arrepender, você não precisa confessar pecados, quando as pessoas começam a relativizar o pecado, ou pior, inverter, dizer que o que é pecado não é mais pecado, como diz o profeta Isaías, chamar o amargo doce, o doce amargo, invertendo o valor das coisas, aí se encontra a heresia e até o satanismo. Então tome muito cuidado. A cruz foi completa, foi cabal. Jesus manifestou um antídoto para toda a humanidade, que se reconhecer, se arrepender, crer, se aproximar, apresentar os seus problemas, as suas culpas, pedir a Ele capacitação do céu, vai receber. Não é a mesma coisa para aqueles que continuam deliberadamente pecando, ou pior, não é só transgredindo, mas cometendo iniquidade, significa normalizando o pecado. Para essas pessoas, não existe a manifestação do antídoto. Por quê? Porque eles não estão reconhecendo que precisam de. E aí, automaticamente, eles não estão incluídos nos negócios de Deus, nos interesses de Deus. E nós estamos vivendo neste exato momento. Apesar de ser a era do Espírito Santo, a manifestação desse derramar na face da terra, nós estamos vivendo um aspecto muito importante do ministério do Pai. Deus disse, o Pai disse para Jesus, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então nós estamos vivendo a manifestação do ministério do Pai, onde através do Espírito Santo e através de nós, a Igreja de Cristo, o Senhor está sujeitando todos os inimigos de Cristo aos pés de Jesus. E se Ele é o cabeça, aonde se encontram os seus pés? Rei Darabasudekam. Darei autoridade aos que me reconhecem e poder aos que me clamam. Hidaraya Shodikam. Ungirei mentes e corações daqueles que me buscam em espírito e em verdade. Aleluia! Então, os pés se encontram em nós, o seu corpo. É debaixo dos nossos pés que Deus vai derrotar os inimigos de Cristo.
Nós cantávamos por isso aí antigamente. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a glória, a casa, o reino do Senhor Jesus. Aleluia. Então, tratar dos negócios do Pai era Jesus cuidar desse interesse de Deus em comprar vidas para si, agregando o valor do Filho, religando, reconectando a Ele. Agora, você passa a ser um negociante do reino. Você passa a ser esse empreendedor das coisas celestiais, porque em tuas mãos, Rolamasteque, posso eu te dar entendimento para que veja, diz o Senhor. Estou respondendo ao seu coração para que saiba que sou Deus. Aleluia. Você se torna empreendedor desse reino a partir do momento que você possui coisas que pertencem a Deus e Deus possui coisas que pertencem a você. O que nós possuímos que pertencem a Deus? Coisas que foram compradas pelo sangue de Jesus. E o que foi comprado pelo sangue de Jesus? Pecados, enfermidades, maldições, toda sorte de incapacidades. De tal maneira que Jesus comprou essas coisas, elas pertencem ao Pai, mas estão ainda em nossa posse para que a gente possa administrar da maneira correta. Muitos de nós passamos até uma vida religiosa, tentando administrar na força do braço as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos erros. Ou simplesmente nós transferimos a responsabilidade para Deus e nenhuma das duas coisas traz o resultado que Deus espera para os seus interesses. Porque administrar na força do braço gera morte. E transferir a responsabilidade que é sua, dada por Deus para Deus, é a mesma coisa que você transferir a culpa para Ele. Por isso que tem pessoas que não estão percebendo e outros, por maldade, estão arrancando do Evangelho a cruz, estão arrancando do Evangelho a porta de transformação de vida. Porque Deus não quer te fazer uma pessoa melhor. Deus quer que você morra com Cristo e ressuscite com Ele. O Evangelho não é uma melhora. Por isso que muitas pessoas acreditam de maneira errada que podem unir determinados conceitos. Por exemplo, reencarnação e ressurreição. As duas coisas são opostas. Porque a reencarnação, ela projeta o seu entendimento para quê? Você ter a oportunidade de reviver em corpos diferentes para fazer melhor aquilo que você não fez nas vezes anteriores. E aí coloca em você a capacidade de transformação. A ressurreição, ela te projeta para o oposto. Ela te diz o seguinte: você por si só não vai conseguir nunca nem 1 milhão de vidas. E a Bíblia nos fala em Hebreus que ao homem cabe morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então, você entende que ao se unir pela fé em Cristo Jesus, você morre com Ele. Então você morre para as coisas do pecado, para as coisas do passado, e você também ressuscita com Ele. E a Bíblia nos fala que se nós cremos para a morte, imagina a fé no Cristo ressurreto, o quanto ela nos projetará para a vida. Aleluia! Por isso, Jesus estava tratando aqui de negócios do reino. Você se transforma na casa de Deus, Deus vem morar em você. Todas as suas fragilidades, falhas, erros e problemas se tornam a sua oferta para Deus. Então você vem e se aproxima do Senhor como um sacerdote, e isso é o seu sacerdócio. Esse é o seu exercício ministerial, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ali você, através do arrependimento, que vem pela metanoia,
transformação de mente, se dá conta de que você está agindo de maneira incondizente com o seu novo nascimento. E ali Deus compartilha os sentimentos dele com você, os sentimentos de tristeza, porque você errou o alvo. E aí você sente nojo de você mesmo, ao ponto de que você fala, como eu pude agir assim? E toma uma decisão de mudança de caminho. Onde o próprio Deus que veio ministrando no seu pensamento, nos teus sentimentos, é o Deus que vai te capacitar. Nós vemos então que nesse processo nós nos alinhamos com os interesses e os negócios de Deus, porque nós passamos realmente a multiplicar Cristo e automaticamente a crescer na graça e no conhecimento, dando o destino exato para tudo aquilo que nos atrapalhava e nos tirava do propósito. E o que eu estou explicando aqui é simples, você viveu isso como cristão inúmeras vezes na vida, talvez você não tenha definido e pensado desse jeito, mas toda vez que você pecou e se arrependeu, você viveu isso. Todas as vezes que você estava diante de uma situação sem saída, incalculável, sabe, onde você dizia, não tem mais jeito, e você foi para Deus e falou, Deus, está aqui, eu não consigo, me ajuda. Você exerceu isso. Então o que eu estou pregando aqui é algo poderoso, revelado, mas é algo que faz parte da tua vida. Eu estou ressaltando isso para que você lembre os momentos especiais que você viveu e de grande transformação e aprenda a definir isso. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, tem crente dizendo, não importa, porque você entrou no deserto, Deus vai te tirar de lá. Vai, mas aí se você não sabe por que você entrou, você vai voltar lá 500 milhões de vezes sem o propósito de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, com o propósito de ser tentado. E lá, vencer o inimigo através da palavra revelada de Deus. Então, eu não estou dizendo aqui que você vai se tornar um explorador extremado de todos os motivos e circunstâncias da tua vida. Mas eu estou dizendo para você, não seja um ignorante, de não entender o motivo e a razão das coisas nunca. Por quê? Porque é pela nossa ignorância que nós caímos nos mesmos erros inúmeras vezes. E aí somos roubados todas as vezes que algo maravilhoso está para acontecer. Se você não aprendeu a discernir como agir, você é roubado. Agora, os negócios do Pai implicam em o Senhor nos comprar, adquirindo um povo sacerdotal, um povo real, propriedade particular exclusiva de Deus, para manifestar na face da terra as maravilhas do Senhor. E aí vai manifestar como? Através dessa atividade, desse exercício que eu estou apresentando a vocês. É nessa atividade que nós acessamos o céu, apresentando aquilo que nos é comum e pedimos aquilo que é extraordinário. Nós vemos que disso se tratam os negócios do Pai. Assim Cristo é multiplicado, assim Cristo cresce em nós. Assim pessoas ouvem o Evangelho e se convertem, assim pessoas são cuidadas e pastoreadas, assim pessoas são ensinadas, assim as palavras proféticas vêm nos exortar, nos alinhar, nos projetar, sempre através de quê? Arrependimento, confronto, que nos leva a acessarmos a mente de Cristo, compararmos com a mente humana, vermos aonde nós falhamos, reconhecermos, realinharmos, tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nós e seguirmos em frente. No meio disso tudo, gente, entre aqui esse encontro aqui com os 12 anos de idade, onde ele está ensinando os mestres, tá? E Jesus destruindo lá os cambistas que estavam fazendo negócio na casa de Deus. Que negócio era esse? Era os negócios do Pai, não. Ao contrário, eles estavam interferindo nos negócios do Pai.
Existe um perigo muito grande de interferir nos negócios do pai. Sabe por quê? Nós vemos que naquela época as pessoas vinham pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano, ou uma vez ao ano, em Jerusalém, e traziam suas ofertas, para que essas pessoas não viajassem lá com o animal da oferta para ser sacrificado. Eles vendiam esse animal na sua terra e traziam dinheiro. Quando eles iam comprar em Jerusalém, os cambistas que estavam fazendo comércio na casa de Deus estavam atrapalhando os negócios de Deus. Porque qual era a justiça? A justiça era aquela pessoa poder chegar e comprar um animal da mesma característica que representava a sua oferta, representava a sua gratidão, mas também as suas limitações e seus problemas. A partir do momento que eles botavam um câmbio maior e a pessoa não conseguia comprar o mesmo qualidade, o mesmo tipo representativo da sua oferta, o mesmo tipo de animal, sabe o que acontece? Eles estavam interferindo na relação dessas pessoas com Deus. Aqui não tem nada a ver com vender livro na igreja ou ceder na igreja. Aqui tem a ver com isso que eu acabei de falar. E aí, quando eles estavam interferindo nisso, eles estavam interferindo no objeto de acesso a Deus. A tua oferta te representa. Quando eu começo a interferir na sua oferta, aí eu começo a interferir na sua relação com Deus. Por isso que Jesus olha e fala, estão fazendo na casa do meu pai um covil de ladrões, eles estavam roubando de Deus. Entre essas duas coisas, e para mim fica muito claro a diferença dessas coisas e o risco das pessoas interferirem na sua relação de oferta, de entrega, de oferta não só financeira, oferta de limitações, de problemas, sabe? Devolvendo para o altar aquilo que o altar comprou, fazendo justiça para Deus. Por isso que a Bíblia nos chama de carvalhos de justiça. Porque quando você devolve para Deus o que ele comprou, você está fazendo justiça. Mas automaticamente você vai receber aquilo que é teu, tua herança, a incapacitação. Neste exato ponto aqui, entre esses dois aspectos que apresentam muito bem a vontade de Deus, nós vemos aqui Jesus viver 18 anos em Nazaré. Nesses 18 anos de Nazaré, que vai do ano 8 depois de Cristo até o ano 25 depois de Cristo, sabe o que nós vemos a respeito de Jesus? Nós vemos submissão. Jesus era submisso aos seus pais. Lucas capítulo 2, verso 51 diz: então foi com eles para Nazaré, eles eram obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É muito importante que dos 12 anos até a idade dele se apresentar aos homens, ele foi submisso às suas autoridades constituídas, no caso Maria e José. E também não só crescia em graça e em sabedoria diante de Deus, mas também diante dos homens. O grande segredo disso tudo é que Maria guardava as coisas no coração. Às vezes nós vamos ter que viver aspectos completamente naturais na nossa vida cristã e no nosso ministério. E viver o sobrenatural é maravilhoso, é algo poderoso, que eu tenho sede e fome diária. Mas a gente ainda está nessa terra. E a verdade é que quando nos submetemos e vivemos coisas naturais, nós vamos permitir que pessoas assim como Maria olhem para nós e guardem coisas no coração. Eu imagino Maria vendo Jesus vivendo uma vida corriqueira, mas ela se lembrando dos momentos extraordinários. A Bíblia não fala, mas também imagina os momentos extraordinários que ela pode ter vivido vendo o seu filho, que um dia caía, machucava o joelho, outro dia, sabe, acordava e de repente ia para a cama
de Maria para dormir lá? A gente não sabe. E de repente, sabe, ser sábio, manifestar um sinal poderoso. A Bíblia fala que Caná da Galileia, no casamento, Jesus transformou a água em vinho e ali foi o seu primeiro milagre público. Significa que houveram outros milagres não públicos. E entre o ano 10 e o ano 15 depois de Cristo nasce o apóstolo Paulo. No dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo, César Augusto morre e Tibério começa a reinar no seu lugar. Esse é o contexto histórico. E eu quero ir para a reta final dessa live dizendo o seguinte: aparece então João Batista com uma palavra poderosa. Ele era aquele intitulado, profetizado por Isaías, dizendo: a voz do que clama, abram um caminho no deserto para o Senhor. E ele, com as suas roupas de vestes de camelo, seu cinto de couro, sua alimentação diferenciada, né? Gafanhotos e mel silvestre, veio criando uma plataforma para Deus agir, plataforma esta paralela ao que estava se manifestando em Jerusalém. Em Jerusalém tinham lá 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e todo o sistema religioso estava ali. E Jesus, é interessante, não se apresenta para eles para começar seu ministério. Mas ele vai e procura quem? Quem tinha sido levantado como autoridade de Deus na face da terra para projetá-lo ministerialmente, que era João Batista, aquele chamado por Deus que estava preparando um caminho para Jesus. Quantas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo porque nós estamos olhando por um aspecto, talvez o aspecto comum, talvez o aspecto religioso, talvez o aspecto sistemático, e Deus está se manifestando num lugar improvável, no meio do deserto, através de João Batista, um homem com vestes e hábitos diferentes. Agora, o poderoso é que as multidões afluíam para o deserto. O normal seria o contrário, né? Pessoas saírem do deserto e procurar na cidade sombra, água fresca. Mas as pessoas saíam da cidade e iam para o deserto, pelo motivo correto. Porque lá tinha palavra de vida eterna. Então, saiba por que você está indo para determinados desertos na tua vida. João Batista prepara o caminho através de uma mensagem de arrependimento. E essa palavra de João Batista, ela era tão forte, ela denunciava pecados. Se João Batista estivesse vivo hoje, seria morto como foi naquela época. Porque ele não era adepto do politicamente correto. Ele era adepto da verdade como espada. O texto de Mateus capítulo 2, verso 13, diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, mandou matar os meninos, etc. Perdão, texto de Mateus 3, verso 1, diz que surgiu João Batista, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. E nós vemos, então, que João começa a batizar e preparar os corações, e a sua mensagem era essa mensagem de arrependimento. E então ele vai e aponta Jesus como um Messias. Ele tinha uma palavra para a sua própria vida, uma palavra profética, dizendo o seguinte: aquele que você vir, o Espírito Santo descer e permanecer, este é o Messias. Ele estava ali realmente imbuído de uma revelação clara e objetiva. Por quê? Porque nós vemos em todas essas lives que o Espírito Santo se manifestava sobre a vida de pessoas. Mas sobre aquele que ele visse descer e permanecer, este era o sinal: rei da Vassurias, e darei sinais a vocês, para que vivam em Decava, Shai, Assai, nesta vida que vos prometi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele aponta Jesus e diz assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar
as sandálias. Bom, na semana que vem nós vamos continuar falando aqui sobre a aparição de Jesus, sobre o batismo de Jesus e a sua tentação no deserto. Aleluia. Pai, obrigado por esse tempo poderoso, por essa live, por cada coração aqui disposto. Libera sobre nós graça e unção. Que nós saibamos, Senhor, ó Pai, quais são os teus negócios. E ingressar nos teus interesses, rejeitando toda interferência daqueles que se dizem vir em teu nome, mas vêm para nos roubar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem alguns avisos antes de terminar essa live. Eu vou salvar a live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Amém? Depois eu subo ela para o YouTube também. Então você pode assistir lá, compartilhar lá. Se você não segue no meu canal, seja aqui ou seja no YouTube, segue a gente, ajuda aí a impulsionar o algoritmo. Amém? Segunda coisa, toda live a gente dá oportunidade para aqueles que desejam ofertar em nosso ministério. Nós temos exercido nosso ministério fora do Brasil de diversas maneiras e a internet é uma delas. Já desde 2009, tá? E toda vez que eu estou em viagem, pregando, produzindo, ministrando, você que ora por mim, você que oferta, você está fazendo parte disso comigo. Então tá aqui o meu e-mail, rafaelmedeiosaugusto@gmail.com, é o meu Pix. Se você desejar ofertar, semear na nossa vida, não importa o valor, tá? Tá aqui à sua disposição. Terceira coisa, gente, no link da bio, aqui do Instagram, você clica no link da bio, ali tem algumas opções. Tem opções de você acessar um e-book gratuito que eu deixei agora direto à sua disposição, que é o Kit de Sobrevivência em Casa. Esse e-book vai mudar a sua vida. Tá? Tem também o webinário do Ministério Sacerdotal, que eu falei hoje sobre os negócios do Pai, tem a ver com esse webinário. São 4 vídeos gratuitos para você, assiste lá. Amém? E se você também quiser, você pode vir fazer parte de um desafio 100, onde nós estamos convocando 100 pessoas que querem ser cristãos espiritualmente maduros, para viverem comigo um método que nós estamos construindo juntos, que é o método Golden, que na nossa própria plataforma de ensino à distância, com encontros pelo Zoom às quintas-feiras. Então, no link da bio tem cada uma dessas opções, navega ali em nome de Jesus. Amém? A última coisa, vem fazer parte do grupo do Telegram. Tá? Lá no link da bio tem o acesso ao grupo do Telegram e mais de 300 pessoas fazem parte dessa família. Tem sido uma grande bênção em nome de Jesus. E nessa semana, a pastora Glaucia está fazendo oração pelo Zoom com o pessoal do Telegram. Então, vem fazer parte com a gente. Amém? Um grande beijo, Deus te abençoe e te guarde. E eu te vejo na terça-feira que vem, com a nossa live semanal Café com AP. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz.